A maioria de nós entra para o casamento pela porta do amor. Ocorre de conhecermos alguém que possui características físicas e marcas em sua personalidade que disparam o nosso sistema de alerta. Os sinos tocam e iniciamos o processo da descoberta de quem é aquela pessoa. No primeiro encontro, pode ser servido um hambúrguer ou um belo churrasco, dependendo do nosso orçamento, mas nosso real interesse não é a comida. Entramos em uma empreitada para conhecer o amor. Mas será que esse sentimento ardente dentro de mim pode ser algo real? Algumas vezes esse encanto desaparece logo no primeiro encontro, ao descobrirmos que ele ou ela funga. Dessa forma, o encanto acaba e não queremos mais comer hambúrguer com aquela pessoa. Outras vezes, porém, o encanto aumenta ainda mais após aquele lanche. Arrumamos vários outros encontros e pouco tempo depois o nível de intensidade chega a ponto de afirmarmos: acho que estou apaixonado. Pensando que o sentimento é algo real, contamos a outra pessoa esperando que o sentimento seja recíproco. Se não é, as coisas dão uma esfriada, ou então redobramos nossos esforços para impressionar e acabamos eventualmente conquistando o amor de nossa amada. Estar apaixonado é uma experiência eufórica. É difícil pensar em qualquer outra coisa. Um fica emocionalmente obcecado pelo outro. Dorme-se pensando naquela pessoa e ao levantar-se, aquela pessoa é a primeira coisa que nos vem à mente. O rapaz apaixonado tem a ilusão de que sua amada é perfeita. Seus amigos podem até ver alguns defeitos, mas não se atrevem a dizer nada, a menos que ele peça. E as chances disso acontecer são inexistentes, porque em sua cabeça ela é perfeita e o que os outros pensam não lhe importa. Quando estamos apaixonados, pensamos: vamos fazer um ou outro super felizes. Outros casais podem até discutir e brigar, mas isso não acontecerá conosco. Nós nos amamos. Ou então: sabemos que temos diferenças, porém, temos certeza de que conversaremos abertamente sobre elas, um de nós cederá e assim chegaremos a um denominador comum. É muito difícil pensar em algo diferente quando se vive um clima de paixão. Somos levados a acreditar que esse amor durará para sempre, que os maravilhosos sentimentos dos quais partilhamos no momento nos acompanharão até o fim de nossas vidas. Infelizmente, a eternidade da paixão é uma ficção e não um fato. A psicologia já desenvolveu longos estudos sobre este fenômeno. Após estudar os comportamentos entre os casais, concluiu-se que o tempo médio de extensão da obsessão romântica, ou paixão, como queira chamar, é de 2 anos. Se a paixão for um fruto proibido, talvez dure um pouco mais. Eventualmente, todos nós descemos das nuvens e pisamos com os pés no chão novamente. Nossos olhos abrem-se e passamos a enxergar as verrugas da outra pessoa. Descobrimos que alguns dos seus traços de personalidade são realmente irritantes. Seus padrões de comportamento nos aborrecem. Possuem capacidade para machucar e utilizam também palavras duras e julgamentos críticos. Esses traços que não havíamos percebido quando estávamos apaixonados tornam-se agora enormes montanhas. Neste momento, muitos perguntam-se: como pude ser tão imbecil? Bem-vindos ao mundo real do casamento, onde fios de cabelo sempre estarão na pia, e respingos brancos da pasta de dente estarão no espelho, e discussões ocorrem por causa do lado de se colocar o papel higiênico, se a folha deve ser puxada por baixo ou por cima. Nesse mundo, um olhar pode machucar, uma palavra pode ferir. Amantes podem tornar-se inimigos e o casamento um campo de batalha sem trégua. O que aconteceu com a paixão? Será que foi realmente amor? Provavelmente sim. O problema é que houve falta de informação. A principal falha é o falso conceito de que a paixão dura para sempre. Uma simples observação é o bastante para concluirmos que se as pessoas permanecessem obcecadas pela paixão, teríamos grandes problemas sociais. Os comportamentos provocados pela paixão iriam de encontro aos negócios, à indústria, à igreja, à educação e ao restante da sociedade. Por quê? Porque pessoas apaixonadas perdem o interesse nas outras coisas. Exatamente por esse motivo que a paixão também é chamada de obsessão romântica. O estudante colegial que entra em uma paixão avassaladora vê suas notas despencarem. É difícil concentrar-se nos estudos quando se está apaixonado. Amanhã vai cair na prova a Segunda Guerra Mundial, mas quem se importa com essa guerra? Quando se está apaixonado, tudo mais parece irrelevante. A euforia do estado de paixão nos vende a ilusão de que estamos em um relacionamento bem íntimo. Sentimos como se pertencêssemos um ao outro. Passamos a pensar que somos capazes de enfrentar qualquer problema que surja.
Essa obsessão nos dá o falso sentimento de que nossas atitudes egocêntricas foram erradicadas, e o pior, acreditamos fielmente que essa pessoa por quem estamos apaixonados sente o mesmo por nós. Cremos que ela também está comprometida em suprir nossas necessidades, e nos ama tanto quanto a amamos, e também nada fará para nos magoar. Esse modo de pensar é realmente uma utopia. Não é que sejamos hipócritas quanto ao que sentimos e pensamos, não é isso. Mas quando estamos apaixonados, é fato que somos dominados por expectativas irreais. Cometemos erros grotescos de avaliação da natureza humana. Normalmente somos seres egoístas. Nosso mundo resume-se a nós mesmos, e isso é o normal. Ninguém é inteiramente altruísta. A euforia da paixão é que estabelece essa ilusão, faz parte do jogo. Mas, uma vez que a experiência da paixão siga seu rumo normal, e é bom lembrar que, em média, a paixão dura por volta de uns 2 anos, retornamos ao mundo real e começamos a nos impor. Ele expressa seus desejos, mas são diferentes dos dela. Ele deseja sexo, mas ela está muito cansada. Ele quer comprar um carro novo, mas ela diz que essa ideia é um absurdo. Ela quer visitar os pais, mas ele diz que não quer gastar tanto tempo com a família dela. Ele quer jogar futebol, mas ela diz: você gosta mais do futebol do que de mim. Gradativamente, a ilusão da intimidade dilui-se, e os desejos individuais, as emoções, os pensamentos, os padrões de comportamento normais assumem seus lugares novamente. Tornam-se 2 pessoas. Ao contrário do que se pensava, suas mentes não se fundiram em uma só. Agora, então, as ondas da realidade começam a separá-los. Ao saírem do domínio da paixão, muitos desistem e separam-se, divorciam-se e partem em busca de uma nova paixão. Ou então desenvolvem o árduo trabalho de aprenderem a amar-se mutuamente sem a euforia da paixão. A experiência da paixão não possui enfoque em nosso próprio crescimento, nem no crescimento e desenvolvimento do cônjuge, e não deveria, de forma alguma, ser chamada de amor. Estudiosos concluíram que o sentimento predominante ao apaixonar-se não é o amor verdadeiro, por 3 razões. Primeira, apaixonar-se não é um ato da vontade, nem uma escolha consciente. Não importa o quanto desejemos, não conseguimos nos apaixonar voluntariamente. Por outro lado, mesmo que não busquemos essa experiência, ela pode simplesmente acontecer em nossas vidas. Muitas vezes nos apaixonamos no momento errado e pela pessoa errada. Isso acontece com a maioria das pessoas. Segunda razão, apaixonar-se não é amor verdadeiro porque não implica em nenhum esforço de nossa parte. Qualquer coisa que façamos apaixonados nos exigirá pouca disciplina e esforço. Os longos e dispendiosos telefonemas realizados, o dinheiro gasto em viagens para ficarmos juntos, os presentes e todo o trabalho envolvido nada representam. Da mesma forma que os pássaros constroem instintivamente seus ninhos, a natureza da pessoa apaixonada a impulsiona a realizar atos inusitados e não sinceros. Terceira, a pessoa apaixonada não está genuinamente interessada em incentivar o crescimento pessoal daquela por quem nutre sua paixão. Se temos algum propósito em mente ao nos apaixonarmos, é o de acabar com a nossa própria solidão. A paixão não se focaliza em nosso crescimento pessoal, e muito menos no da pessoa amada. Pelo contrário, a sensação é a de que já se chegou onde deveria chegar, e não é necessário crescer mais. Já nos encontramos no ápice da felicidade, e nosso único desejo é continuar lá. E nossa amada, naturalmente, também não precisa mais crescer, pois já é perfeita. Esperamos somente que ela mantenha essa perfeição. Mas, se a paixão não é um amor de verdade, o que é então? Tecnicamente falando, é um componente instintivo e geneticamente determinado do comportamento de acasalamento. Em outras palavras, um colapso temporário que nos impulsiona ao crescimento da probabilidade da união e elo sexual, tendo como objetivo único a perpetuação da espécie. Quer concordemos ou não com essa conclusão, os que dentre nós se apaixonaram e também saíram desse estado de paixão concluirão que essa experiência nos arremessa a uma órbita emocional diferente de qualquer outra que porventura tenhamos experimentado. A tendência é o rompimento com a nossa razão, o que nos leva a fazer e a dizer coisas que nunca faríamos ou diríamos em momentos de maior sobriedade. De fato, quando saímos desse estado de paixão, questionamos como podemos ter feito tais coisas. Quando a onda da emoção passa e voltamos ao mundo real, onde as diferenças são notórias, quantos de nós fizeram para si a pergunta: por que me casei? Não combinamos em nada. No entanto, quando estávamos no auge da paixão, pensávamos que combinávamos em tudo, ou pelo menos em tudo que era importante.
Isso significa que, por termos sido fisgados pela ilusão da paixão, nos encontramos agora frente a duas opções. Primeira, estarmos condenados a uma vida miserável com o nosso cônjuge. Ou a segunda opção, que é nos separarmos e tentar novamente. Nossa geração tem optado pela última decisão, ao passo que a geração anterior escolheu a primeira. Antes de concluirmos automaticamente o fato de que nossa geração fez a melhor escolha, devemos examinar os dados. Atualmente, nos Estados Unidos, 40% dos primeiros casamentos terminam em divórcio. 60% dos segundos e 75% dos terceiros também. Pelo que se pode ver, a perspectiva de um segundo e terceiro casamentos felizes não é muito atingida. As pesquisas realizadas parecem indicar que existe uma terceira e melhor alternativa: reconhecer que a paixão é o que é, um pico emocional temporário, e então desenvolver um amor verdadeiro com o nosso cônjuge. Esse tipo de sentimento é de natureza emocional, mas não obsessivo. É o amor que une razão e emoção. Nossa necessidade emocional básica não é apaixonar-se, mas ser genuinamente amado pelo outro. É conhecer o amor que cresce com base na razão e na escolha, e não no instinto primitivo. Preciso ser amado por alguém que escolheu me amar, que vê em mim algo digno de ser amado. Esse tipo de amor requer esforço e disciplina. É a escolha que fazemos de gastar nossa energia em benefício da outra pessoa, sabendo que, se sua vida é enriquecida por nosso esforço, também nos sentimos satisfeitos por isso. Para falar a verdade, o amor verdadeiro não começa enquanto a experiência da paixão não tiver seguido seu curso e saído de cena. Não se deve levar em consideração os atos de bondade praticados por alguém que se encontra sob a influência da paixão obsessiva, pois são frutos de um impulso instintivo e não têm qualquer link com a razão. É fantástico enquanto dura. Nosso erro é achar que ela nunca acabará. Como vimos, dura em torno de 2 anos. Se equipararmos o casamento a um livro, poderemos comparar a paixão à introdução deste livro, enquanto o amor verdadeiro é a obra completa em si. Esse é o tipo de amor para o qual os sábios sempre nos conclamam, um amor intencional, permeado pela razão. Essa é uma boa notícia aos casais que perderam seus sentimentos de paixão. Se o amor é uma opção, então eles possuem a capacidade de amar após a experiência da paixão haver passado. Então, os que optam por amar encontrarão formas apropriadas para demonstrar essa decisão. Alguém poderá dizer: isso parece tão frio e sem graça, amor como uma atitude, como um comportamento apropriado? Onde estão as estrelas cadentes e as fortes emoções? Onde ficam a ansiedade do encontro, a piscada de olho, a eletricidade do beijo e o entusiasmo do sexo? E a segurança emocional de se saber que ocupamos o primeiro lugar na mente da outra pessoa? Este livro é exatamente sobre isso. Como suprir as profundas necessidades de amor de uma pessoa. Se aprendermos e optarmos por isso, então o amor experimentado se tornará melhor do que qualquer coisa que tenhamos sentido enquanto estivemos dominados somente pela paixão.